O patrocínio de eventos e a divulgação de premiações na advocacia continuam sendo fontes recorrentes de dúvidas e de infrações no exercício da publicidade profissional. Parte desses problemas decorre da tentativa de aplicar à advocacia estratégias de marketing comercial já típicas, o que é incompatível com a natureza intelectual e institucional e não mercantil da nossa profissão. O Código de Ética e Disciplina da OAB, o Provimento 205 de 2021, não vedam de forma absoluta o patrocínio nem o reconhecimento profissional. O que eles impõem são critérios rigorosos de finalidade, contexto e forma, justamente para impedir a mercantilização da advocacia e a captação indevida de clientela. Muito prazer, sou a Natália Araújo, advogada, professora e uma das referências em marketing jurídico ético no Brasil. Estou presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Minas pela segunda gestão consecutiva, responsável por desenvolver projetos, cursos e diretrizes que modernizaram como a advocacia entende a comunicação profissional. Atuo como mentora e educadora, ajudando os advogados a se posicionarem no digital com estratégia, autoridade e total conformidade ética. O ponto de partida normativo está no artigo 39 do Código de Ética, que estabelece que a publicidade do advogado deve ter caráter meramente informativo, com discrição e sobriedade, sendo vedada qualquer forma de mercantilização ou captação de clientela. No que se refere especificamente ao patrocínio, é autorizado o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, desde que respeitados os limites éticos conforme o artigo 45 do Código de Ética. O Provimento 205 de 2021 reforça essa lógica ao admitir no artigo 3º, inciso 5, a distribuição de material institucional apenas em eventos de interesse jurídico, vedando a divulgação indiscriminada. Isso significa que patrocinar é possível, mas apenas quando o evento guardar relação direta com a função institucional da advocacia e quando a divulgação ocorrer de forma institucional, discreta e não promocional, como você já sabe. Como, por exemplo, ações éticas possíveis, o apoio a congressos jurídicos promovidos por faculdades ou entidades de classe, seminários acadêmicos, eventos científicos, iniciativas culturais alinhadas ao meio jurídico. Nessas hipóteses, é legítima a inclusão discreta da logomarca do escritório em materiais institucionais do evento, como programas impressos, banners internos ou materiais de recepção, sem slogans, sem dados de contato, sem chamadas comerciais e nem mesmo destaque excessivo. Trata-se de uma visibilidade institucional e não uma propaganda mercantil. Patrocinar, portanto, pode ser um instrumento legítimo de posicionamento, desde que os eventos tenham naturezas jurídica, científica ou cultural, e que a divulgação observe rigorosamente os princípios da informação, discrição e da sobriedade, não se transformando em uma ferramenta de promoção pessoal indevida e de captação de clientela, que conforme o artigo 2º, inciso 8º do Provimento 205, é a utilização de mecanismos de marketing que de forma ativa, independentemente do resultado, se destinam a angariar clientes pela indução à contratação dos serviços e também o estímulo ao litígio. De forma exemplificativa, é possível identificar a aplicação dos dispositivos legais em julgados do Tribunal de Ética de São Paulo. Vejamos. Vou pegar aqui a leitura para mostrar para vocês. OAB-SP, publicidade, propaganda, patrocínio, eventos esportivos, profissionais e amadores. Logomarca incluída em placas e faixas, impossibilidade. Logomarca incluída em uniforme de times amadores, possibilidade. A publicidade de escritório de advocacia por meio de faixa ou placa em eventos esportivos deve ser examinada sob a ótica dos artigos 39 caput e artigo 5º do Código de Ética. Caráter informativo, discrição e sobriedade, sem captação indevida de cliente ou a mercantilização da profissão. O artigo 40, inciso 2 do Código de Ética veda
formas assemelhadas de outdoors, painéis luminosos, faixas e placas. Utilização de faixas ou placas publicitárias não acolhidas pelo provimento número 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB. Não seria antiética, em princípio, a inclusão da logomarca do escritório de advocacia ou nome do advogado em uniformes de times amadores, precedentes desse tribunal deontológico. A vedação pelo Código de Ética e pelo provimento 205 de 2021 no patrocínio de agremiações desportivas em torneios esportivos profissionais, nacionais ou internacionais, decorrentes de patrocínio de jogos de futebol ou qualquer outra modalidade esportiva profissional. Este foi uma ementa, um julgado de 2024, ou seja, com a vigência do provimento 205. Segundo julgado foi também da OAB-SP, que tratava da publicidade, banner e camiseta esportiva com logo do escritório, possibilidade, limites éticos. O provimento 205 de 2021 permite a utilização de logomarca em anúncios nos meios de comunicação não vedados pelo artigo 40 do SED. A publicidade proibida pela norma é aquela que atinge público de massa ou difusa, mala direta, panfletos, muros, veículos, elevadores, espaços públicos, etc. Por ser imoderada, podendo configurar captação indevida de clientela e mercantilização da profissão. Inteligência dos artigos 39 e 40 do SED. A jurisprudência do TED possibilitou equivalência entre eventos culturais e esportivos, sem descurar da observância de determinados limites éticos, assim autorizado o uso de logomarca do escritório e o nome do advogado em bandeiras, banner e camiseta de time esportivo, desde que em ambiente restrito sem dados do escritório ou profissional, vez que a publicidade tem caráter meramente informativo, que prime pela descrição e sobriedade, não configure captação indevida de clientela ou mercantilização da profissão e não incida nas vedações impostas pelo artigo 40 do SED e previsões contidas no provimento 205 de 2021. Este também foi um julgado de 2024. No primeiro caso, o TED da OAB São Paulo vedou o uso de faixas e placas com a logomarca do escritório em eventos esportivos profissionais, por configurar a publicidade moderada, que é vedado, em afronta ao artigo 40 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Já no segundo julgado, o Tribunal de Ética da OAB São Paulo entendeu como ético o patrocínio de um time de futebol amador, com a logomarca do escritório na camiseta dos jogadores, desde que em ambiente restrito, sem inclusão de dados de contato ou dos serviços prestados. Nessa lógica, são eticamente vedados patrocínios vinculados a eventos voltados ao público de massa, indeterminado e sem relação qualquer com o meio jurídico, educacional ou cultural. Um exemplo clássico desse tipo de infração é o patrocínio de festas populares, eventos municipais ou comemorações regionais, com exibição da logomarca do escritório em faixas, placas, outdoors ou até mesmo painéis luminosos. Inclusive, quando há transmissão ao vivo ou menção do nome do escritório pelo locutor do evento. Esse tipo de exposição viola diretamente o Código de Ética, que veda o uso de outdoors, painéis e meios equivalentes, como a gente já citou. Além disso, descaracteriza a finalidade informativa e aproxima a advocacia de estratégias que são típicas do marketing aplicado no mercado. O mesmo raciocínio se aplica às competições esportivas de caráter profissional, como campeonatos nacionais ou internacionais. Imagina só um escritório patrocinando a seleção brasileira de futebol? Ainda que haja interesse social ou cultural, a associação da advocacia a esse tipo de exposição ampla e indiscriminada rompe os limites éticos da publicidade profissional. Outro ponto sensível envolve a vedação à divulgação conjunta com outra atividade, prevista no artigo 40, inciso 4 do Código de Ética. O advogado ele pode anunciar os seus serviços de forma individual ou coletiva, com descrição e finalidade informativa, como a gente já conversou, sendo expressamente vedada a divulgação em conjunta com outra atividade econômica. Isso impede, por exemplo, a associação da advocacia com marcas comerciais, empresas, produtos ou serviços estranhos à atividade jurídica. No campo das premiações em rankings, o cuidado deve ser ainda maior.
O provimento 205 de 2021 veda o pagamento, patrocínio ou qualquer forma de custeio para obtenção de prêmios, honrarias ou posições em rankings com a finalidade promocional. Prêmios comprados ou concedidos mediante contrapartida financeira não apenas são antiéticos, como induzem ao público ao erro e configuram concorrência desleal. Premiações legítimas concedidas por instituições idôneas, sem pagamento ou interferência do advogado, podem ser divulgadas, mas sempre com sobriedade extrema, sem adjetivações exageradas, sem comparações com outros profissionais ou associações e resultados que forem ali desempenhados no decorrer da jornada. A divulgação deve ser contextual, institucional e informativa. Em todos esses cenários citados, é indispensável lembrar que a advocacia é profissão de meio e não de resultado. Qualquer patrocínio ou premiação que surgira sucesso garantido, superioridade profissional ou controle do desfecho processual viola esse princípio e expõe o advogado à responsabilização disciplinar. O patrocínio é a divulgação de premiações na advocacia são possíveis sim, mas exigem maturidade profissional e a compreensão do papel institucional da profissão. Quando utilizados com a finalidade informativa, com sobriedade e respeito ao público jurídico, pode contribuir sim para o posicionamento ético. Quando usados como vitrine promocional, transformam-se em infração. Lembre-se, a advocacia é profissão intelectual e não comercial. Se esse conteúdo te ajudou, me acompanhe no Instagram e se inscreva neste canal para ter acesso a mais orientações técnicas e práticas sobre posicionamento jurídico, marketing ético e construção de autoridade no digital. E para aprofundar sua estratégia, conheça os meus treinamentos e oficinas completas para advogados que querem crescer com segurança e intencionalidade, sempre prezando pela ética.